Olá, eu sou a doutora Moriza Andrade e vim falar sobre os procedimentos que fazem parte da harmonização facial. Muita gente tem essa dúvida sobre o que é harmonização facial, o que engloba a harmonização facial. Então eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse tema. A harmonização facial é um conjunto de técnicas que vão trazer harmonia para a face desse paciente. Então, ele não é um procedimento único. Cada paciente eu consigo avaliar individualmente, montar protocolos exclusivos para esse paciente, porque cada um tem uma beleza única, cada um tem uma simetria, ninguém tem um lado exatamente igual do rosto, então a gente consegue trabalhar com visagismo também, para trazer uma naturalidade para esse paciente. Então, para cada um tipo de harmonização facial, acho que é essa mais o conceito, porque, por exemplo, para mim, eu gostava muito do meu nariz, gostava muito dos meus lábios, do formato do meu rosto, mas sempre dá para melhorar alguma coisa. Então, os procedimentos que eu fiz, eles foram procedimentos com anestesia local, então é uma anestesia que a gente não fica desacordado nem nada disso, uma anestesia que a gente só perde a sensibilidade local e consegue fazer o procedimento tranquilamente. A anestesia para lábio, geralmente a gente gosta de dar uma anestesia intraoral, superior e inferior, em casos também de alguns profissionais que fazem anestesia extraoral, que é nessa região aqui de forame, superior e inferior. A gente consegue fazer um bloqueio nessa região e fazer com que o paciente não sinta dor nenhuma durante o procedimento. Então, assim, eu não senti dor nenhuma quando eu fiz meu procedimento, foi super tranquilo. Deu um edema, eu ainda tô um pouquinho inchada do procedimento, não faz nem uma semana que eu fiz. Não tomei nenhuma medicação, mas tem alguns pacientes que têm um edema mais exacerbado, né? Tem já essa predisposição a ficar um pouquinho mais inchado, a ficar um pouquinho mais roxo. E aí a gente sim entra com a medicação. Os nódulos também, em alguns casos, eles aparecem porque o preenchimento com ácido hialurônico, ele é reticulado, ele tem uma densidade. Então, quando a gente coloca esse preenchimento no nosso organismo, ele pode causar pequenas cápsulazinhas, que são as bolinhas que ficam internas, que a gente consegue sentir com a língua às vezes. Até tô sentindo um pouquinho aqui, que é super normal. O ideal é que não fique visível, né? Que a gente só sinta, e aí tudo bem, com uma massagem a gente consegue resolver essa nodulação e fica bem bonito. Então, não chega a ser uma intercorrência, essa nodulação que fica no preenchimento labial ou em alguns preenchimentos em algumas regiões da face. Chega a ser comum com o preenchedor de ácido hialurônico. Eu também fiz a região do meu nariz, obviamente anestesiada. Eu gosto de fazer com cânula, que eu acho uma região um pouquinho perigosa. A região do nariz é a região mais delicada da face para a gente fazer um preenchimento facial com ácido hialurônico, porque é uma região que tem uma vascularização um pouco mais sensível. A gente tem a cartilagem, o osso, então a gente não tem tanto espaço para trabalhar nessa região e assim comprime com mais facilidade. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, colocar um pouquinho menos de produto, às vezes fazer em algumas sessões, dependendo de como tiver esse nariz. Geralmente eu indico a rinomodelação para pacientes que têm aquele carocinho aqui na lateral, que fica proeminente, a gente consegue disfarçar e deixar bem retinho o nariz. E para quem tem o nariz que aponta muito para baixo, a gente consegue também levantar o nariz com a rinomodelação. A rinomodelação pode ser feita com ácido hialurônico, como foi a minha, mas também a gente pode associar com os fios de sustentação, né, os fios de PDO especulados, e a gente consegue também esse nariz mais empinado, e a gente consegue associar com ácido hialurônico, que dá um resultado mais incrível, e a durabilidade é bem legal também. E eu fiz o ultrassom microfocado, que é um procedimento que, assim, eu sou apaixonada, porque é um procedimento minimamente invasivo, ele não tem agulha. Ele é um aparelho que a gente consegue estimular o colágeno em todas as camadas da pele. Então é um procedimento sim que fica um pouquinho dolorido depois, porque ele causa uma inflamação subclínica local. E essa inflamação, ela vai fazer a gente voltar a produzir colágeno tipo 1, que é aquele colágeno ideal, fazendo com que a pele fique mais firme, mais contornada. E dependendo da intensidade que você faz esse ultrassom, ele também queima um pouquinho de gordura, dando mais contorno para a face. Então eu acho um procedimento incrível para quem aí tem um pouquinho de medo de agulhas e ainda tem um pouquinho de receio de começar com procedimentos um pouquinho mais invasivos. E eu também realizei a toxina botulínica, que assim, é um dos procedimentos que eu mais gosto e mais faço na clínica, porque é um procedimento também preventivo. Quando a gente tem rugas dinâmicas, que são rugas que quando a gente se movimenta, elas aparecem, são rugas que a gente consegue prevenir.
Quando nós temos rugas estáticas, que são rugas que sem a gente movimentar, elas já estão lá, são rugas que a gente tem que tratar. Então, o Botox a gente consegue associar a outros tratamentos para conseguir corrigir como se fosse essa cicatriz que virou essa ruga que já está lá marcadinha sem a gente fazer movimentação. Com a toxina botulínica, quando a ruga mexe, a gente paralisa a musculatura e ela não vai aparecer, fazendo com que a gente previna que essa ruga vire uma cicatriz. Então, quando falam pra mim que a pessoa é muito jovem para fazer toxina botulínica, muito pelo contrário, ela tá fazendo o correto, que é prevenir que aquela ruga aconteça. Então, a gente consegue ter mais naturalidade e também fazer menos procedimentos ao longo do período da vida. Tudo isso engloba uma harmonização facial, e aí depende do que o paciente mais necessita. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, e a gente sempre vai estar atualizando com vídeos incríveis para vocês, e segue também a gente nas redes sociais.